Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar a aplicação prática do problema de transbordo utilizando um cálculo de pesquisa operacional para poder verificar em qual local de montagem precisa ser montado cada kit de produto, de modo a diminuir o custo total, né, logístico e de tributação que isso envolve. Bom, como que foi realizado esse estudo? Primeiro, para apresentar rapidamente o problema, aqui a gente está falando da venda de kits de produtos sazonais que tem uma determinada demanda no ano para cada estado, né? Então, primeiro, como que foi determinada a demanda prevista para 2023? Bom, foi feito um cálculo de regressão linear para, com base nos últimos 5 anos de venda, a gente estimar qual que será a demanda de cada kit, ou seja, de cada produto, para cada CD de abastecimento do produto. Feito isso, a gente conseguiu calcular a nossa demanda de cada produto para cada CD. Bom, o segundo ponto é que, assim, cada kit é composto por N produtos. Por exemplo, o kit 1, ele é composto por 9 produtos. E esses produtos, eles são produzidos em fábricas diferentes. Aqui eu exemplifiquei colocando a cidade e o estado, né, que é produzido e o número 1. Então, por exemplo, dentro do kit 1, eu tenho 6 produtos produzidos na cidade de Marmeleiro, no Paraná. E eu tenho outros itens de Carambeí e de Curitiba. Logo, a montagem desses produtos acaba acontecendo em um outro local, diferente da onde o insumo é produzido. E a gente vai chamar esse lugar de local de montagem. Então, o que a gente precisa ver aqui? E a gente tem 3 opções de local de montagem, são essas aqui, cada uma com sua capacidade produtiva máxima. Então, a nossa demanda total por CD é de 1.700, aliás, 1.708.000 kits. E o quanto a gente tem de capacidade produtiva é 1.850.000, somando as 3 fábricas. Ou seja, a gente consegue produzir. A dúvida é aonde, em qual fábrica a gente tem que produzir qual produto para abastecer qual CD, de modo a minimizar o custo logístico. Bom, para fazer isso, a gente calculou, né, através da tabela de frete e dos pedágios que tem de cada parte do transporte. Então, por exemplo, o local de fabricação para o local de montagem, a gente pegou a quilometragem, o quanto que a gente gastaria de frete e de pedágio para cada perna do transporte. Aqui nesse exemplo foi mostrado o gasto de transporte da fábrica para o local de montagem. De forma análoga, a gente fez o mesmo cálculo, só que do local de montagem para o CD, utilizando a mesma técnica, né? A quilometragem e estimando qual que é o custo de transporte para uma carreta para essa região. Bom, aqui a gente pegou o custo de transporte de cada insumo para cada fábrica, para cada local de montagem, né? Então, por exemplo, se a gente for produzir em Itajaí, eu peguei o quanto seria o de transporte de cada um desses insumos que são de cidade para Itajaí e para Gravatá e Itupeva, que são os nossos 3 locais de montagem. Bom, tendo o custo de cada item, a gente precisou de ter quanto que é a tributação de ICMS, da movimentação de cada estado para outro estado. Essa informação é importante tanto para a gente saber o quanto que sai de ICMS, que é o gasto gerado do transporte da fábrica, que é aqui onde o produto é produzido, para o local de montagem e também do local de montagem para o CD de abastecimento. Com
essas premissas e esses cálculos, e esses dados, na verdade, né, a gente consegue fazer o nosso problema de pesquisa operacional. E como que funciona isso? Bom, aqui eu listei qual que é o volume que a gente tem de demanda, né, que é a nossa regressão que a gente fez para cada produto, aqui o código do produto, em cada CD. E aqui a gente quer saber quanto que eu tenho que produzir em cada um dos locais de montagem, que são esses três, para poder atender a demanda de modo a minimizar o custo. Para fazer esse cálculo, foi utilizado uma ferramenta chamada OpenSolver, e ele consegue fazer um cálculo de pesquisa operacional. E como que é esse cálculo, né? Então, essa aqui é a ferramenta do OpenSolver. Eu estou abrindo pela ferramenta de captura para que vocês consigam verificar, né, a fórmula e explicar o que é cada restrição. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? A célula AI9, eu quero minimizar ela. E a célula AI9, ela é o meu resultado, ou seja, o custo de transporte mais o gasto de ICMS subtraído do PRODEC, que é um incentivo fiscal que a gente tem para bater o ICMS. Ou seja, o quanto que eu vou gerar de gasto tem que ser o mínimo possível, atendendo as restrições que a gente tem e movimentando as variáveis. Bom, aqui eu só falei que o mínimo que a gente tem que atingir é essa célula. Como que eu vou atingir esse mínimo? Alterando os valores das variáveis da G3 até aí 393. Que são esses caras destacados em laranja. Então, aqui ele vai minimizar o custo de transporte, indicando em qual local de montagem tem que ser produzido cada kit para cada estado. Só que isso restrito às nossas restrições. A primeira restrição é que a coluna J precisa ser igual à coluna L, ou seja, essa coluna de demanda, que é a soma do que é produzido em cada local de montagem, na verdade, nos três locais de montagem, tem que ser igual à demanda total do produto. Então, na coluna L, eu tenho a demanda total que foi calculada lá, né, para cada item. E então, essa é a primeira restrição. A soma não pode ser maior ou menor do que a demanda, para poder restringir para poder calcular, né, o nosso gasto. Qual que é a segunda restrição que eu tenho? A N394 até P não pode ser... Aliás, tem que ser menor ou igual que a N396. O que que é isso? Aqui eu tenho a soma do que é produzido em cada local de montagem e ele tem que estar menor ou igual à capacidade. Ou seja, eu não posso produzir mais kits em Itajaí do que ele permite. Então, a capacidade produtiva de Itajaí é 900 toneladas. Ou seja, a soma de tudo que foi produzido tem que ser menor ou igual a 900 toneladas. Da mesma forma acontece com Gravatá e Itupé. Esse cálculo aqui ele já rodou, tá? Eu já rodei a otimização, e só como exemplo, né? Aqui a gente tem que Gravatá foi o estado que produziu menos, então ele é um estado mais caro para fazer ali a transferência em relação a Santa Catarina e São Paulo. Bom, e qual que é a nossa última restrição que a gente tem aqui? É que os valores que são indicados nas nossas variáveis, né, que são esses campos em laranja, eles precisam ser números inteiros, porque eu não posso produzir meio kit ou um kit meio, ele sempre vai ter que ser um número inteiro. Feito esse cálculo, o modelo está pronto, é só a gente colocar ele para calcular. Aqui, ó, só cliquei aqui no modelo, no OpenSolver, para ver como que é. Aí você salva o modelo é somente colocar para o sistema calcular quanto que tem que ser produzido, então ele vai ver qual volume que vai colocar em cada uma das células laranja, de modo a minimizar o custo. Cliquei aqui para resolver o problema. Esse problema ele envolve 1.173, né, variáveis ali, então ele vai calculando aqui uma a uma, né, até poder finalizar o cálculo. Essa planilha, eu já tinha rodado o cálculo antes, mas quando eu finalizo o cálculo, ele faz exatamente isso que está mostrando aqui, né? Ele mostra qual, então, por exemplo, para
qual fábrica de montagem tem que ser montado cada kit para cada estado. Então, esse cálculo retorna que para o kit 10, para ser entregue no CD de Rio de Janeiro, o lugar onde tem o menor custo de transporte, né? Eu produzi ele na fábrica, no local de montagem, né, de Santa Catarina. Ele vai preencher. Bom, esse é o cálculo, né? E através dele a gente consegue minimizar os custos logísticos de transporte numa empresa, né? Aqui já já ele finaliza, mas quando ele finaliza, ele apresenta aquele resultado que eu já mostrei anteriormente.